E se as coisas que você mais quer na sua vida não acontecem na sua vida por causa das suas crenças limitantes e não pelo fato de você querer, desejar, fazer tudo certo, não é por causa da sua capacidade, mas é por causa dessas crenças que você foi adquirindo ao longo da vida. Sabe essas histórias que a gente conta pra gente mesmo? Que vai programando, é como se fosse um programa de computador. Você vai instalando na nossa mente em quem a gente é mesmo. Crenças atrás de crenças e você às vezes nem percebe. Isso já faz parte de você, já faz parte de quem você é, já é comum na sua vida você ter essas crenças e são justamente elas que atrapalham o seu desenvolvimento, que atrapalham a chegada de algo bom na sua vida, que te limitam de uma vida mais próspera, sendo que o universo é infinito, Deus é puro amor e é infinito, só que não consegue te chegar porque você não deixa. Olha que louco. Você quer ter isso, mas você não deixa no seu inconsciente por causa dessas crenças. Ninguém nasce acreditando que é feio, que é burro, que é incapaz, que não dá conta, que a vida é uma desgraça mesmo, que só tem maldade no mundo, que nada dá certo, que você vai fazer e vai dar errado. Ninguém nasce com isso. A gente aprende isso ao longo da vida. Só que tem uma boa notícia, que é o que eu vou mostrar nesse vídeo de hoje. A boa notícia é que dá para eliminar. Eu sei que essas crenças está muito implícita, faz muito parte da gente, tá impregnada na gente, eu sei. Mas dá para você ressignificá-las. E quando você faz isso, a gente aprende de novo. A gente instala um novo programa, o programa do merecimento, o programa de deixar essas crenças limitantes irem embora. Então hoje eu vou te mostrar como a gente vai identificar essas crenças e principalmente como começar a substituí-las por pensamentos que vão trabalhar ao seu favor. E o passo número 1, claro, é acreditar que é possível, mas de verdade. Você acredita que essas crenças limitantes te atrapalham e que dá para eliminar? Então, essa é a sua postura aqui. Se você veio aqui nesse vídeo, eu quero isso. Eu quero gente ponta firme aqui comigo. Hoje eu tô acreditando que é possível. Por tudo que eu li, gente, eu já mostrei pra vocês que esse é meu experimento, que tudo que eu falo aqui é um resumão das leis, de técnicas, de estudos, que eu pego livro, eu pego PDF, eu pego vídeos na internet, são horas que eu passo vendo podcasts e vídeos sobre esses temas, reprogramação mental, mudar a realidade, manifestar a realidade, física quântica, neurociência, lei da atração, cocriação. Tem muita balela, mas tem muita coisa boa. Só que é difícil ir buscando, então eu resolvi fazer um resumão. Eu compilei as melhores técnicas, as leis validadas, porque eu sei que pode acontecer. Eu vejo exemplos, pessoal, muitos exemplos de que todas essas leis elas dão certo, é comprovado. O que eu já vi de história de pessoas que melhoraram de vida, com a força do pensamento, de fazer uma reprogramação mental, de cocriar do jeito certo, de abandonar crenças limitantes e hoje estão aí milionárias. Eu sei que é real, tem vários exemplos aqui nesse YouTube, gente. Você pega para ver aí, isso sempre, é isso que me fez abrir esse canal. E para quem tá chegando agora ou quem tá já me acompanhando, vocês sabem, eu tô gravando esses vídeos como experimento. A gente tá em julho de 2026. Eu sou professora, eu tô de férias. Em julho eu vou fazer bastante vídeos. Depois, voltando às aulas, a minha meta é fazer um por semana. Mas hoje, eu tô com 44 anos, eu tenho menos de 10 mil reais na minha conta, eu tenho 53 quilos e a minha meta é ganhar mais de 1 milhão de reais com a ajuda da força do pensamento, eliminando as crenças limitantes da minha vida, tudo isso que eu vi, que eu resumi, eu vou pôr em prática e vocês vão acompanhar comigo essa minha jornada. A minha meta de ter mais de 1 milhão de reais na conta, se der certo pra mim, pessoal, vai dar certo pra você. Porque eu tô fazendo com fé, eu tô acreditando que é possível, eu tô aqui por inteira. Você tá aqui comigo por inteira? Se você não tá, você vai passar a tá. Eu quero que você esteja por inteira também.
A minha meta é pesar 48 quilos, eu sou baixinha, gente. Eu tenho 1,5 m de altura. Então, parece que 48 quilos é pouco, não sei qual a sua altura, mas para quem tem 1,5 m de altura, 1,53 m, 48 é legal. Tô magrinha e tô bem, sem neurose, tá, gente? Eu não tenho mais neuro, não é frescura, ai, uma barriguinhazinha. Não, eu tô com 33% de gordura no corpo, eu preciso chegar pelo menos a 20. Tem que baixar esse percentual de gordura, eu sou aquela falsa magra, sabe? Então, vamos focar que esse é o tema do vídeo. Como eliminar as crenças limitantes. Eu fiz um resumo, eu fiz um levantamento de tudo que é mais importante aí dentro desses estudos e vou trazer aqui para vocês. O primeiro passo sempre é acreditar. Acreditar que é possível. Então, antes de qualquer técnica, tem uma escolha. A escolha que você tá aqui, né? Você escolheu melhorar, você escolheu eliminar. Então, esse já é um ponto muito importante. Você precisa decidir que não vai mais ser governada pelas histórias que você ouviu dos outros e principalmente as histórias que você ouviu de você durante anos. Talvez alguém tenha te falado que você nunca seria inteligente, tudo bem, que você nunca daria conta, às vezes sua mãe fez algum comentário na sua infância, um amigo, um relacionamento tóxico que te humilhou em alguma situação. Pode ser que alguém te colocou e você acreditou nisso, ou você duvidou, falou, nossa, será que eu tô agindo errado? Será que... Eu vou falar de mim. Na escola tem ibopes dos alunos e eles detonam você. Então eu sempre achei que eu era uma boa professora, e eu sou uma boa professora. Mas eles faziam alguns comentários, e mesmo tendo muitos elogios, é aquele comentário negativo que pegava, né? E eu me questionava, eu falava, nossa, acho que eu não sou tão boa assim. Então eu fui construindo inseguranças na minha vida, sabe? Perante um comentário, uma situação ruim. E eu fui deixando que elas tomassem um tamanho, uma proporção como se fosse verdade, né? E isso culminou eu achar que eu não posso ter riqueza na minha vida, que a minha vida vai ser sempre isso, o mínimo para sobreviver, que só quem tem dinheiro são poucos escolhidos, que relacionamento feliz é só um conto de fada, que são raros, que é difícil achar um homem que queira mesmo ter uma família, que seja fiel, que seja bom, que seja provedor, que a gente divide, construa uma vida juntos, boa, com respeito, com amor, com paixão, com alegria, com companheirismo, sabe? Não é pra mim isso eu vejo acontecer pros outros, mas pra mim não é possível, né? Que, o sucesso, mas ela teve sorte, ela teve esse apoio, ela teve essa família que ajudou, eu não tive. Então, essas são desculpas. E quando a gente ouve essas mensagens de forma repetida, o nosso cérebro começa a tratá-las como verdade. E esse é o perigo. É justamente isso que estraga tudo, tudo, tudo. Só que uma crença, ela foi construída porque ela foi repetida, e por que a gente não acredita em outras coisas? Que daí vai virar uma nova crença, só que uma crença boa, porque o nosso cérebro ele só interpreta. Ele vai interpretando, então se você silencia suas inseguranças, silencia suas dúvidas, a gente vai começar a construir crenças positivas, crenças boas, crenças que vão se tornar não limitantes, mas crenças abundantes, crenças positivas. Então, como que a gente pode fazer isso? A partir de hoje, você vai fazer um acordo com você mesmo. Eu tô fazendo esse acordo agora comigo. Sempre que você perceber um pensamento limitante, essas frases aí ruins que a gente repete, você não vai aceitar automaticamente que ele seja verdadeiro. A gente vai se questionar, a gente vai nos questionar. Será? Será que é verdade mesmo? Será que eu não sou tão boa assim? Será que é só para os outros? Por que não? Por que eu não posso ter também? Né? A gente vai questionar. Eu gosto de brincar que tem a Elaine Orives, acho que é o Dr. Hélio Couto, que ele fala, quando vem um pensamento ruim, você grita, tá cancelado, cancelado, cancelado. Virou meio que a marca, né, deles. Eu criei pra mim, tá? Eu gosto de lembrar aquela música que fala assim, agora pare, sacanagem, pegue no bumbum, sabe? Porque, além disso, é uma música que é pra cima, né, gente? E eu falo, agora pare, e para mesmo. Aí vem a música, eu não quero mais pensar em crenças limitantes. Eu vou questionar e quando vier, a gente vai parar.
Você usa o cancelado, você usa essa música, você usa o que você quiser. Mas você vai prometer pra mim que a gente vai cancelar. Beleza? Então, é possível se a gente nos propor de verdade a cancelar o pensamento ruim. O pensamento ruim, né? Crie o seu mantra. O meu é: agora pare. Pegue no bumbum. É brincadeira, tá, gente? Mas ó, agora pare. Parei, não vou mais pensar nisso, não é verdade, acabou. E não fica remoendo. Eu sei que, eu não sei você, mas eu fico muito remoendo. Mas não fica remoendo, só fala agora pare e pense em outras coisas. Tem uma técnica que isso eu aprendi em terapia quando eu fazia, tá, gente? Eu não faço agora, até gostaria, mas quando você vive um trauma, por exemplo, quando meu cachorro morreu, foi muito difícil e eu ficava revivendo o momento da eutanásia, sabe? Olha, já me deu um nó na garganta só de lembrar. E isso era muito traumatizante pra mim, porque foi ruim o que aconteceu. E aí, uma técnica que eu aprendi é, quando vier esse trauma, você olha coisas na sua sala, o que eu tô vendo aqui, e você começa a falar em voz alta. Vela, caderno, lápis, caneta, parede, cortina, mesa. Você vai repetindo, isso te tira do momento ali do trauma. E isso deu certo. Né? Parece que é uma coisa que não vai dar certo, mas dá. Então você sai desse. Você realmente para de pensar naquilo e daí segue sua vida, sabe? É um jeito de dar um bloqueio. Isso foi uma técnica em terapia que eu aprendi, tô compartilhando aqui com vocês. Vale muito a pena, né? Quem pode fazer terapia, faça, gente. Eu sei que a força do pensamento, tudo isso, vai ajudar a gente a andar na linha, manter a frequência. Mas claro que a terapia é, sem dúvida, a melhor coisa que existe. Então vamos agora para o passo 2. Destrave o que te impede. Vamos entender por que essas crenças limitantes são tão difíceis de serem eliminadas. Por que parece ser tão difícil? Por que mudar, né, é tão difícil? E a resposta é: o nosso cérebro, ele busca previsibilidade. Previsibilidade. O que é familiar para ele. E engraçado que a coisa pode ser ruim, mas se é familiar, dá um quentinho no cérebro. Mesmo como uma situação não é boa, ela é conhecida e isso acalma o cérebro. Olha que louco. Eu tive um caso, né, na minha vida de abandono, de rejeição do meu pai e da minha mãe, né, no início da minha infância. E mesmo sabendo que é algo ruim, aquilo é familiar. Então eu sempre busquei relacionamentos de pessoas que me rejeitam, que não querem construir uma vida comigo, que não querem ter filho comigo, que não, sabe? Sempre. Porque aquilo é familiar. Então, inconscientemente, é o imã que conecta. Olha que louco. Então, isso é que eu quero destravar. Eu quero destravar aqui com vocês, tá? Você deve ter alguma coisa. Até pessoas bem-sucedidas têm trauma, gente. Até o Elon Musk tem traumas com todo aquele dinheiro. Todo mundo tem. Você pega o seu trauma, os seus traumas, e eles são familiares para vocês. A gente vai cortar, a gente vai parar de pensar neles, para eles não serem mais familiares. Se ele não ficar mais presente no nosso dia a dia, ele vai deixar de ser familiar. É isso que impede. Deu para entender? Cara, isso é muito legal. Continuar lendo aqui as orientações do resumo que eu fiz. Por isso que muitas pessoas dizem que querem uma vida diferente, mas continuam tomando exatamente as mesmas decisões. Porque a gente quer ter uma vida diferente, mas não tem a vida, faz sempre mais do mesmo. Quero emagrecer, mas fico lá comendo coisas gordas. Por que que a gente faz isso? Por isso, porque tá intrínseco, é familiar. Não é porque elas querem continuar fazendo tudo errado por falta de vontade, mas é um conflito entre aquilo que a gente deseja conscientemente e aquilo que a gente aprendeu a considerar seguro. Olha isso, considerar seguro. Nós aprendemos isso. Aprendemos isso. O cérebro busca isso. O que é seguro para você? O que você já conhece.
Né? Por exemplo, imagina alguém que acredita profundamente que nunca vai ter dinheiro. Aí, mesmo que surja uma oportunidade, essa pessoa pode nem perceber ou desistir cedo demais, porque ela fica cega diante das possibilidades que estavam diante dela. E não é porque a gente é incapaz, mas porque nossa mente tenta manter coerência com aquilo que a gente acredita. Olha que louco! Né? Então, você quer ter dinheiro, mas como você tem uma crença tão limitante que acha que dinheiro não é para você, é só para os outros, quando aparece uma oportunidade, você não agarra, você não mergulha, você se acha incapaz, você não aceita, você não vai em entrevista de emprego, você compra um curso e não assiste. Quem nunca, né, gente? Você fica com medo, você fica postergando, ah, amanhã eu faço, nas férias eu faço. Eu já fiz isso várias vezes. Porque a oportunidade chega, mas você afasta aquilo. Então, a neurociência que explica isso agora, tá, pessoal? A nossa mente, ela tenta manter coerência com aquilo que a gente acredita. Por isso, transformar crenças muda também a maneira como você enxerga o mundo. Então, é isso, ó. A mente, ela busca coerência. Coerência quer dizer o que faz sentido para ela. O que faz sentido é a vida medíocre que você tem. O que é bom e tudo não faz parte da sua vida, então ela não vai associar com isso. Né? Ela tenta manter coerência com aquilo que a gente acredita. E se você acredita em algo ruim, ela vai manter essa coerência. Quer dizer, se você acha que não vai conseguir, você está certo. Quem dizia isso era o Napoleão Hill. Se você acredita que pode e se você acredita que não pode, você também tá certo, né? Então agora eu vou te mostrar o erro, que é justamente o que fortalece essas crenças todos os dias. E por isso que é bom evitar e não cometer mais. Sabe qual é o maior erro? É repetir sem perceber. É mais forte que a gente, né, gente? Eu sei como que é mais forte. Não é que você repete, porque quer. Você repete sem perceber. Quando você vê, você já tá repetindo essas frases ruins. Ai, nada dá certo na minha vida. Às vezes a minha irmã me dá umas broncas. Ela fala, ai, não fala isso, as palavras têm poder. Minha mãe também fica, não repete em voz alta. E quando vê, eu tô falando. Então, E quando elas não estão aí? E quando eu tô sozinha comigo mesma, eu tô repetindo? É sem perceber e é algo que eu quero mudar. Resumo aqui, vou ler para vocês. A maioria das pessoas alimenta suas crenças limitantes em silêncio. Olha lá, foi o que eu acabei de falar. É em silêncio, é você com você mesmo. Porque elas não fazem isso apenas quando falam, mas elas fazem isso também quando pensam. Por exemplo, não sou boa nisso. Olha como ela é bonita e eu sou horrível. As coisas nunca dão certo para mim. Os outros conseguem, eu não. Olha ela viajando e eu nunca posso. Essas frases parecem pequenas, mas imagina ouvir a mesma mensagem centenas de vezes por dia, por semanas, por anos. Seu cérebro aprende pela repetição. Eu vou até copiar isso, ó. Seu cérebro aprende pela repetição. Do bom e do ruim. Esse é o ouro. Esse é o ouro desse vídeo. Essa é a lição desse vídeo. Né? Você entendendo que as suas crenças, elas existem porque elas foram repetidas. Então, eu tenho muito isso. Eu tô lá no Instagram, não tenho dinheiro para viajar, tô de férias e vejo lá alguém que tá viajando em lugares legais. Nossa, olha onde ela tá, olha onde ele tá. Nossa, olha para onde ele for. Eu juro que eu não olho com inveja, não é isso. Ai, nossa, sabe, desejo ruim para essa pessoa que tá viajando. Não é isso. O meu olhar é de crença limitante para minha vida. Por que eu não posso ir? Por que eu não tenho dinheiro? Né? Eu nunca vou. É isso. Eu quero eliminar isso aqui com vocês. Quer dizer, quanto mais uma ideia é repetida, mais familiar ela se torna. E aquilo que é familiar tende a parecer verdadeiro. Nossa, isso é muito forte, gente. É a questão do familiar. Vou voltar aqui, ó. Né? O que é familiar tende a parecer verdadeiro. Porque familiar é algo que você está acostumado, né?
Bom, eu tô acostumada a acordar aqui e ter meus gatos em casa. Eu sou uma gateira, eu sou uma pessoa que tem gato. Eu não sou acostumada a acordar e ter em casa um passarinho, mesmo porque eu odeio passarinhos em gaiola, né? Não façam isso, gente, é crueldade demais. Enfim, eu não sou acostumada a ter um passarinho na minha casa, sou acostumada a ter gato, certo? Então, o que é familiar é verdade. E se essas crenças forem tão repetidas e se tornarem algo cotidiano, familiar, ela vai ser verdade na sua vida. Só isso que vai ser verdade. E o seu cérebro só vai atrair mais do mesmo, porque o cérebro ele aprende pela repetição e ele busca liberando os hormônios, sabe? É muito louco a química que existe no cérebro, né? Que faz você continuar a caminhada, faz você parar, faz você comer o doce, faz você responder de forma grosseira, faz você pensar antes de responder, faz você buscar uma vaga de emprego, estudar, se inscrever para um concurso, ou não, ou ficar assistindo mais um episódio da sua série. Né? Tudo isso é a química do cérebro. Então ele vai buscar isso, ele vai se familiarizar com o que é verdadeiro e ele vai direcionar suas ações para aquilo que é familiar para ele. Por isso, mudar de vida exige também mudar a conversa que você tem com você mesma. Mudar de vida, você tem que mudar essa conversa interna. Vou até por aqui, ó. Mudar de vida, o que você tem que fazer? Mudar essa conversa interna. Você tá anotando comigo, gente? Ou você só fica vendo? O que vocês fazem aí? Depois vocês me contam, tá? Com você mesma. Nossa, isso é muito forte. Eu não tô falando aqui para fingir que tá tudo perfeito, mas que dá sim para escolher pensamentos que abram possibilidades em vez de limitar possibilidades. Então, é isso, gente. Não é só ficar fingindo, ah, minha vida é perfeita, minha vida é perfeita, eu sou rica, eu sou rica, eu sou milionária. Claro, isso não é verdade, não vai dar certo, não vai acontecer. Você não tem que fingir, né? Você tem que escolher pensamentos, você tem que ter a força de gritar. Agora pare quando vier algo ruim. Vem um pensamento ruim, vamos pensar um pano de prato, torneira da pia, a louça na pia, uma faca, um garfo. Muda o pensamento. É por aí. O importante é você cortar o ruim primeiro. Depois você manifesta o bom. Não adianta a gente manifestar o bom, repetir frases positivas, se você repete coisas ruins. Essas crenças limitantes é tipo um elefante e uma formiguinha, seus pensamentos positivos. O leão, um elefante, é a crença limitante. É muito mais forte, não dá para vencer. Vocês estão gostando, gente? É legal, né? Vamos lá então para a parte que mais importa do vídeo: como usar a força do pensamento do jeito certo. Aí que tá o pulo do gato, aí que tá o segredo, né? Então tá, como que eu faço? Vamos lá. O pensamento cria aquilo que se repete. O pensamento cria aquilo que se repete. O pensamento cria aquilo que se repete. Então, você quer criar algo bom ou algo ruim? Algo bom. Então, a gente vai pensar coisas de forma repetitiva para atrair. Vale dizer que é muito importante você saber que, independentemente da forma como cada pessoa interpreta a manifestação, que pode ser, por exemplo, por uma perspectiva espiritual, filosófica, psicológica, tem algo muito legal que a ciência já comprovou, que para tudo aquilo que dirigimos nossa atenção, influencia o que percebemos, aprendemos e reforçamos ao longo do tempo. Então é isso, ó. O que você dirige a atenção, você está prestando atenção, repetindo todo dia para você, é o que você está pensando, vai criar, hein? Vai criar. Então, cuidado com o que você dirige a atenção. Continuando aqui, o nosso cérebro ele tem mecanismos que priorizam informações consideradas importantes. E aí, quando você muda seu foco de maneira positiva, consistente, você começa a notar oportunidades, começa a notar conexões, possibilidades que antes você não estava percebendo. Fora que já foi comprovado que estados de calma, presença e intenção sempre favorecem uma postura mental mais aberta e consciente. Ah, isso é muito legal, ó. Então, quando você não foca no ruim, mas você começa a dirigir sua atenção no bom, no positivo,
Não aquela positividade tóxica, gente, mas sentindo mesmo algo que é bom pra você, com verdade, te elogiando. Faz um elogio pra você na frente do espelho. Como você tá gata hoje. Puxa vida, hoje você tá bonita, hein? Olha o seu cabelo, que legal. Nossa, esse look ficou muito bom pra você. Essa blusa, essa cor favoreceu minha pele. Nossa, eu tô cheirosa. Olha como eu sou inteligente, eu tive essa sacada. Te dá um elogiozinho, sabe, gente? É isso, é isso. É repetir, começar a repetir coisas boas e fazer isso parte da sua vida, né? Porque o nosso cérebro, ele vai priorizar coisas que são importantes. E se você foca em coisas positivas e começar a ser consistente nisso, o cérebro imediatamente vai ser agora, o que vai ser familiar para ele? Coisas boas. Aí ele vai te forçar a perceber as possibilidades boas da sua vida. Opa, vou ali que vai dar certo. Vou fazer isso que vai ser bom. Nossa, essa atitude minha é legal, porque ela combina com o que eu sou agora, porque eu tô repetindo só coisas boas. Tá dando pra entender, gente? É isso. Então, o segredo é cortar o que é ruim e começar a repetir coisas boas cotidianamente. É uma repetição. Repetição. Beleza? Aprendemos então. E uma das formas que já foi comprovado que os estudos trouxeram é a meditação. É o que a gente vai fazer agora, né? Se você não consegue meditar, eu também não consigo criar isso um hábito. Quando você respira do jeito que eu vou coordenando aqui com você, quando você para um pouco, quando eu peço para Alexa ligar a música em frequências hertz elevadas, e quando a gente lê essas 5 frases, pronto, a gente está direcionando, a gente está assentando. É uma forma de repetir de maneira calma, sem ansiedade e fazer disso familiar na nossa vida. Começar a criar isso um hábito. Se você não consegue sozinha, você está aqui comigo. Eu também, isso daqui é uma forma de eu fazer, tá, gente? Porque pensa que eu tenho o hábito da meditação? Não tenho, não. Teve uma época na minha vida que eu lia o Osho, eu tenho vários livros do Osho, eu gosto muito dele. Mas, cara, eu perdi isso. E eu sei o quanto é importante. Então, esse exercício, ele é bom pra você, mas eu também tô fazendo pra mim aqui. Tá me ajudando muito. Beleza? Então, vamos começar. São as frases que agora a gente vai meditar juntas. Eu vou orientar vocês a entrar num estado bem positivo, uma frequência bem alta. Vou pedir para Alexa ligar uma música e a gente vai pôr em prática, através dessas frases, o que a gente aprendeu hoje aqui. Vamos lá. Respira bem profundamente no seu tempo, sem pressa. Inspira, se acalmando, e expira devagar, soltando suas preocupações, soltando suas dúvidas, soltando essas crenças, deixando-as ir. Junto com a sua respiração, você vai soltar os seus ombros, distensiona eles, distensiona os músculos da sua face, do seu rosto, do seu couro cabeludo, do seu pescoço. Distensiona suas costas, seus braços, suas mãos, seus dedos, solta os seus dedos. Solta também suas pernas, seus pés, seu quadril. Relaxa. Tira a língua do céu da boca. Respira devagar e solta. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Agora você, de olhos fechados, você vai visualizar o ponto no meio das suas sobrancelhas, que é a sua glândula pineal, é o seu terceiro olho, como você quiser chamar. Ele é muito mágico, ele é muito magnético. Foca nesse ponto atrás da sua testa.
Aperta seus olhos agora pensando nele. Fixa ali seu pensamento por alguns segundos enquanto você respira. Concentra a atenção no terceiro olho, enquanto eu falo as frases que vai te ajudar a eliminar as crenças limitantes. Vamos lá. Eu libero todas essas crenças ruins que não servem mais para mim. Eu deixo ir. Eu libero, libertei, não pertence mais na minha vida. Essas crenças ruins que sempre tiveram na minha vida, que eu sempre repito de forma inconsciente, eu repito sem perceber. Eu liberto, vai embora, vão embora. Vocês não servem mais. Não servem, não faz mais sentido na minha vida. Eu as deixo ir. Eu escolho pensamentos que fortalecem a minha confiança. Eu escolho pensamentos que fortalecem a minha confiança. Olha que coisa boa. Ser confiante, eu sou confiante. Meus pensamentos me deixam confiante, eu fortaleço eles. Minha mente atrai novas possibilidades todos os dias. Agora minha mente pode atrair novas possibilidades e boas possibilidades que antes eu não enxergava, agora eu consigo enxergar. Porque eu libertei as crenças limitantes, elas não existem mais, elas não fazem mais parte de mim, dos meus pensamentos, e agora meus pensamentos atraem novas e boas possibilidades todos os dias. Eu reconheço o meu potencial e ajo de acordo com ele. Eu reconheço o meu potencial. Eu tenho potencial. Eu tenho. Sabe aquilo que eu sou boa? Eu reconheço aquilo. Ele existe. E eu ajo. E agora o meu cérebro, ele me ajuda a agir. Ele está sendo um amigo, alguém que me apoia. Porque agora eu reconheço e eu ajo de acordo com ele. Minha realidade muda conforme minhas escolhas conscientes. A minha realidade muda para melhor, porque agora as minhas escolhas são conscientes. Agora eu tenho consciência de escolher pensamentos bons, capazes de mudar a minha realidade para melhor. E por isso que hoje a minha realidade mudou, minha realidade já é melhor, porque meus pensamentos são bons, meus pensamentos são coerentes com as coisas boas que eu quero, que eu mereço, que eu tenho potencial para agir para, e hoje elas são reais. Você vai soltar essas frases, esses pedidos, solta, sem ansiedade, porque já saiu para entrega. Você quer ter essas frases para vocês? O que vocês acham de ter para ler a hora que você quiser, para imprimir, para pôr no espelho do seu banheiro, para ler em outro momento, algum momento que achar que está repetindo crenças limitantes, você volta nessas frases. Eu tive a ideia de deixar esse material completo, vai estar lá na descrição, com todas essas frases, com a minha letra. Você vai lembrar qual você mais se conectou, para você ler quando você quiser. Ler antes de dormir é muito bom. Ler ao acordar, para levar o dia com você, né? Essas coisas boas, essas frases boas que te deixam positiva, que te deixam na linha certa. Tá lá na descrição. Escreve para mim nos comentários qual você mais gostou, deixa um like para mim, isso é tão importante. E se inscreve aqui no canal se você tá chegando agora, porque a gente vai caminhar juntas para uma vida melhor, mais próspera e mais positiva. Obrigada por escrever comigo hoje. Cuide dos seus pensamentos. Nos encontramos na próxima página.